Vamos rapidamente chamar o nosso querido Bravin para poder apresentar o nosso caso clínico. Nossos amigos, vocês terão no seu celular ou no seu computador a possibilidade de fazer uma votação quando a gente lançar uma pergunta. A gente gostaria de saber a opinião de vocês sobre o nosso caso clínico e é muito importante essa interação. Gostaríamos também que vocês colocassem as perguntas para a gente dirigir aos nossos debatedores que aqui estão, que são de extrema experiência, e isso que a gente vai traduzir para a prática clínica mesmo, o que podemos ser assertivos para todos vocês, tá bom? Bravin, seja bem-vindo, querido. Muito bem. Primeiramente, boa noite a todos os colegas. É muito prazer estar aqui, especialmente numa mesa com queridos amigos, Dr. Gerson, amigo, mestre, que simplesmente esgotou o assunto no quesito diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico. Então, a gente trouxe aqui um caso para ilustrar um pouco, né, dificultar um pouco e nos levar a um raciocínio que, na verdade, aparentemente um caso simples, mas que deu um nó na equipe cirúrgica a qual essa paciente foi tratada, como veremos adiante. Então, trata-se de uma paciente do sexo feminino, 25 anos, doutoranda em matemática. Como queixa principal, ela queixava-se de pirose pelo menos 5 dias durante a semana e uma regurgitação ocasional, né? O início de sintomas há mais ou menos 5 anos, né? Ela fazia uso contínuo de vários IBPs que foram prescritos nesse período, e como história pregressa, ela tinha diagnosticado um transtorno de ansiedade, abordado somente com psicoterapia, e ela apresentava também um perfil hipervigilante. Entretanto, ela estava desconfortável com as propostas terapêuticas, mesmo em dose dobrada de IBP, ela relatava uma melhora parcial dos seus sintomas. Menos de 50% da frequência dessa pirose ela citava de melhora durante o uso de IBP. E assim foi proposto um diagnóstico de uma doença do refluxo refratária para ela, né? Então, mesmo em uso de IBP, essa paciente foi submetida a uma endoscopia digestiva nessa situação, nessa data, onde foi diagnosticado uma esofagite B de Los Angeles sem hérnia de hiato. Tá? Então, ela foi encaminhada para avaliação cirúrgica, né, que foi pedida aí uma impedância pH-metria para estudar essa refratariedade, né, e uma manometria de alta resolução. A manometria completamente normal, todos os parâmetros dentro da normalidade, a única coisa que chamou atenção foi o esfíncter, teoricamente curto, né, de 1,5 centímetro, mais nada. Mas isso aí fora do que a gente habitualmente avalia dentro dos critérios de Chicago. Na impedância, ela foi feita e pedida em uso de IBP, porque era para se estudar uma refratariedade. Ela teve um tempo de exposição ácida muito baixo, de 0,7% do tempo total. Entretanto, chamou a atenção 120 episódios de refluxos ácidos e não ácidos, valor de referência abaixo de 73. A impedância basal noturna baixa, ou seja, é compatível com doença do refluxo, né? Inclusive com a esofagite erosiva que essa paciente apresentava. E isso aqui, um índice de sintoma, né? Uma correlação de sintoma, com um índice de sintoma de 66% para pirose, né? O valor de referência acima de 50%. Entretanto, a probabilidade de associação de sintoma negativa, tá? Justamente o número de excessos, o excesso de refluxo, de episódio de refluxo que ela teve, negativou possivelmente esse índice, né? Que realmente é o principal índice que correlaciona a causalidade entre o refluxo
desencadeando o sintoma. Ou seja, ela não tinha uma alta probabilidade de associação de sintoma, apesar do índice sintoma positivo. Ela foi submetida a uma funduplicatura sem intercorrências, né? Ela relatou uma melhora significativa dos sintomas nos 2 primeiros meses, com retorno da pirose após esse período, né? Tempos depois, né, ela incomodada com o sintoma, ela estava com essa frequência de em torno de 3 vezes por semana, né, sem resposta ao IBP, inclusive, foi reiniciado o IBP para ela, ela negava disfagia nessa ocasião. Então, foram solicitadas nova endoscopia, manometria de alta resolução e uma nova impedância nessa situação sem IBP, obviamente, né? A endoscopia normal, ausência de esofagite erosiva ou de hérnia de hiato, uma funduplicatura continente, né, do ponto de vista da endoscopia. A manometria de alta resolução completamente normal, chamou a atenção o incremento da pressão em relação ao do pré-operatório, um aumento da contratilidade do corpo, que é observado nesses casos. Entretanto, tinha um relaxamento normal do esfíncter e a gente também observou um aumento da extensão desse esfíncter, tá? Estava praticamente de 4 centímetros. A impedanciometria sem IBP, né, ela teve apenas 6 episódios de refluxo não ácido, ela teve uma impedância basal normalizada, ou seja, a mucosa esofágica estava íntegra. Entretanto, durante o exame, 3 episódios de perose, obviamente não coincidentes com refluxo, né? E aí está a nossa primeira pergunta, né? Diante desse espectro, né, que a pirose pode estar associada, né, diante do que foi apresentado, qual a causa da pirose observada nesse pós-operatório? Vamos lá, Fábio? Ok, Bravin, amigos, vocês estão diante de um caso maravilhoso para o raciocínio. Apertem, votem para a gente saber de vocês o que vocês têm de opinião. Enquanto isso, Bravin, eu acho que vale a pena você discutir, chamar nossa querida Badia e a Rosa para poder debater com ela sobre a suficiência do diagnóstico, enquanto a gente está rodando essa nossa votação. Não, só para você poder debatendo, conversando com elas. Daqui a 10, 15 segundos já começa a ter a resposta aqui. Só sobre suficiência mesmo, para a gente poder ter. Sim, inclusive... Não rode ainda. Na semana passada, a Badia chamou a atenção de um fato que a gente observa com uma certa frequência, pacientes não diagnosticados assim de uma forma de certeza no pré-operatório de doença do refluxo, muitas vezes com pirose funcional, são operados e, por vezes, eles apresentam uma melhora temporária do seu sintoma, mas que não se mantém a longo prazo, né? Badia, você podia falar com a gente a respeito da sua experiência sobre isso? Eu achei bem interessante o seu comentário. Boa noite, pessoal. Boa noite, equipe NAFAD. Prazer estar aqui com vocês. Legal, muito legal essa apresentação do Dr. Gerson. Ele dissecou para nós o consenso de Lyon, inclusive chamando atenção para as dúvidas que a gente ainda tem, apesar do consenso. O caso Bravin, muito ilustrativo, né? E eu acho que chama atenção exatamente isso, né? Se eu não tiver um diagnóstico de certeza da doença do refluxo gastroesofágico, inclusive com uma resposta boa ao inibidor da bomba de prótons, esse paciente não é um bom candidato à cirurgia anti-refluxo. Muitos desses pacientes, eles têm uma melhora discreta no começo, mas a maioria deles vão recidivar a sintomatologia. Por quê? Provavelmente porque, como o Dr. Gerson mostrou,
muitas vezes a fisiopatologia da doença do refluxo desse indivíduo não é, ou a fisiopatologia da sintomatologia desse indivíduo não é ácido, né? Então, a gente observa nessa paciente que você trouxe, de forma muito interessante, ela zerou a quantidade de ácido e ela continua com a sintomatologia, ou seja, eu tenho uma outra fisiopatologia envolvida aí, né? Eu acho que a gente não vai falar mais nada, vamos deixar que o Fábio veja a resposta aí, vamos ver o que o pessoal achou, né? E depois a gente pode continuar discutindo que fisiopatologia que é essa e de que forma que a gente pode abordar esse paciente, então, né? Está silencioso, Fábio. Abadia, foi maravilhosa a sua observação sobre a suficiência na condução cirúrgica, né? Assim como você, 75% dos nossos colegas votaram na pirose funcional, mostrando que, apesar de ter um diagnóstico de esofagite erosiva grau B, como o Gerson falou, existe a observação de que paciente que nós estamos lidando. Não é um exame, nós não estamos tratando o exame, nós estamos levando um exame a uma condução. É um paciente que foi conduzido a uma intervenção sem ter um diagnóstico de certeza realmente que se poderia se beneficiar para isso, tá? Então, 75% dos nossos colegas concordaram contigo. Ok. De forma interessante, né, o nosso consenso brasileiro, ele já fala isso, né, desde o começo, o nosso consenso brasileiro, ele fala quem que é o melhor candidato à cirurgia anti-refluxo, né, então é o paciente que eu tenho certeza da doença, e essa certeza foi mudando ao longo do tempo, conforme o Gerson nos mostrou, né, então assim, é o paciente que eu tenho certeza e que respondeu bem ao IBP. Toda vez que a gente leva um paciente para a cirurgia que não respondeu bem ao IBP, a gente tem um risco grande desse paciente não evoluir bem, continuar com a sintomatologia depois da cirurgia anti-refluxo. Justamente porque ele tem a fisiopatologia do ácido, e muitas vezes ele até tem, mas ele tem também a fisiopatologia da sensibilidade, da percepção exagerada de estímulos, que às vezes é um ácido fisiológico e às vezes são outros estímulos e a percepção dele realmente é alterada. E aí eu reduzo o ácido, muitas vezes eu zero o ácido, como foi o caso dessa paciente, e ainda assim esse paciente continua com a sintomatologia. A hipersensibilidade a gente conhece melhor como associada ao refluxo fisiológico. A pirose funcional a gente não tem essa associação, mas a pirose funcional responde bem, responde relativamente bem aos neuromoduladores, né? Então, acho que o Bravinho vai dar sequência aí no caso e a gente vai ver como é que isso aconteceu nesse caso, né? Bravinho. Então, vamos lá, dando sequência aqui no nosso caso. Então, o que a gente vê na literatura, né? Especialmente para a gente que tem uma formação cirúrgica, a gente imaginar a sobreposição de síndromes funcionais com doença orgânica é um pouco confuso para a gente, né? É difícil a gente achar textos, até pouco tempo, que abordassem esse tema, né? Então, o que acontece? Em toda a evolução dos conceitos da doença do refluxo, chama atenção o texto de Roma 4, onde eles colocam como uma possibilidade de concomitância de doenças orgânicas com doenças funcionais, ou seja, doença do refluxo com pirose funcional e doença do refluxo como hipersensibilidade ao refluxo. Eu faço uma comparação, né? Existem textos de doença inflamatória intestinal concomitante com doença, síndrome do intestino irritável. Entretanto, não é comum na esofagologia a gente ver textos comentando a respeito dessas possibilidades, que foi muito bem comentada pela Abadia e também pelo Dr. Gerson. Então, esse texto, especialmente do Rony Fess, que ele faz uma revisão desse tema, né? É bem interessante, onde ele coloca aqui, onde pacientes com diagnóstico de certeza da doença do refluxo, submetidas, que eram refratários, com diagnóstico de certeza pré-teste,
submetidos a impedância e pH-metria em uso de BP. Eles acharam, né, no tratamento clínico, 62,5% dos pacientes tinham diagnóstico de pirose funcional concomitante e 12,5% hipersensibilidade ao refluxo, especialmente ao refluxo não ácido, né? Então, essa aqui é a segunda pergunta, que eu vou até pedir para a doutora Rosa Ramos comentar também junto com a gente. Então, diante do que foi apresentado, qual é a melhor conduta, né? Voltar para o pantoprazol, né, 40 miligramas, ou dose dobrada, letra B, associar o pantoprazol com famotidina à noite, uso do vonoprazan, que é uma possibilidade terapêutica que a gente tem no Brasil hoje, ou letra E, fluoxetina, 20 miligramas. Vamos abrir ahí para... Ahí está. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Ok, buenas noches ante todo. Gracias, Mauricio, por la invitación, gracias al grupo. Excelente la presentación de Gerson, como siempre. Ya lo he escuchado muchas veces y Gerson siempre da clases excelentes. Mauricio también, muy bueno el caso clínico, muy interesante para prestarse a la discusión, ¿no? Estuve escuchando atentamente la conferencia, Gerson, y yo creo que coincido en mucho, sobre todo en cuáles son los valores normales, porque al final, como bien dijiste, la variabilidad interobservador que hay en las pH-metrías, en la impedanciometría, es tremenda. De hecho, este último trabajo de Cifrin de los valores normales mundiales en que tuve la suerte de participar, tuvieron que ponerse de acuerdo solamente 2 observadores en el consenso de Winsgate, se encontraron para ver cuáles eran los parámetros en la impedanciometría para poder establecer valores y medir exactamente lo mismo. Es muy difícil. De hecho, los valores normales fluctúan tanto de una zona a otra y en el mismo consenso varían de una maquinaria a otra. Diversatec, por ejemplo, tiene 50 reflujos considerados normales, sin embargo, para la otra marca eran 78, 75. ¿Cómo puede ser que haya tanta variabilidad solo con cambiar la tecnología, que es un software? Eso por el principio, ¿no? Por otro lado, la necesidad de establecer estos valores de normalidad nos llevan a nosotros a veces dudar entre cuál es el paciente que va a cirugía y cuál es el paciente que no va a cirugía. Nosotros, en este caso que presentaste, Mauricio, que es muy interesante, el paciente tenía un porcentaje de ácido normal, 0,7%. ¿Y por qué entonces tenía 120 reflujos? ¿Eran todos reflujos no ácidos? ¿Eran todos reflujos cortos? Entonces, es interesante hacer la diferencia, porque si en realidad son todos reflujos no ácidos, el único tratamiento es el quirúrgico, porque no va a responder al IBP si el paciente tiene reflujos no ácidos. Entonces, volvemos a la pregunta inicial que la doctora Abadía contestó recién. ¿Cuáles son los criterios para que el paciente vaya a cirugía y tenga una buena respuesta? Porque nosotros tenemos que mandar al paciente a cirugía sabiendo cuáles son los puntos positivos y cuál es el punto negativo. La no respuesta al IBP es rotundo no indicación de quirúrgica, no debe ir a cirugía. El paciente que tiene un porcentaje tan bajo de ácido es dudoso, realmente, con esa impedanciometría, con tantos reflujos y la manometría que realmente no tenía. Nosotros en el grupo del hospital tenemos un grupo con los cirujanos y entre ellos establecemos los diagnósticos para que, los criterios, perdón, para que el paciente vaya a cirugía. Uno de los criterios, por supuesto, es la respuesta positiva al IBP. El otro criterio es que el paciente tenga una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Menos de 10 milímetros de mercurio, teniendo un esfínter esofágico inferior hipotenso,
es un gran criterio para que el paciente tenga una funduplicatura quirúrgica. La hernia yatal, por supuesto, ¿no? Y que el paciente quiera operarse, es un gran criterio, ¿no? Que el paciente esté de acuerdo. A veces los pacientes, justo hoy estaba atendiendo a un paciente médico que está estresado por la decisión quirúrgica, porque en realidad tiene criterio quirúrgico, pero que el paciente tenga miedo es un criterio que va en contra de la cirugía. Entonces, todos tenemos que estar de acuerdo y el principal es el paciente. Ahora, volviendo a la pregunta, Mauricio, para no extenderme, y no sé si me están entendiendo bien, estoy tratando de hablar despacio. La asociación de un prazol con un antidepresivo realmente funciona muy bien, incluso en pacientes que no tengan alteraciones como una pirosis funcional. En un paciente con una hipersensibilidad esofágica y un dolor torácico secundario de reflujo, yo uso mucho la trazodona, que es un antagonista de la serotonina, que es un antidepresivo a dosis alta, pero a dosis bajas, de 50 miligramos por día, funciona como disminuye la sensorialidad del esófago, incluso el dolor torácico. En pacientes con espasmo, con dolor torácico secundario a reflujo. La verdad es que la fluoxetina lo uso bastante poco, pero uso mucho la trazodona. Y de los prazoles, uso más el esomeprazol, que hay algunos trabajos que dicen que funciona mejor, que tiene mejor respuesta. Yo uso bastante el esomeprazol en 40 miligramos y trato de, en la dosis inicial, de hacer un bloqueo importante para descartar o confirmar la presencia de ácido. Si el paciente con 80 miligramos por día responde a ese tratamiento a los 30 días, entonces quiere decir que hay ácido y que va a responder. El paciente que no responde seguramente o no tiene reflujo ácido o no es una enfermedad por reflujo. Estamos hablando de un paciente sin estudios previos, ¿no? En el inicio de la decisión terapéutica. Pero en este caso que estás presentando, Mauricio, yo creo que asociaría un omeprazol o un pantoprazol con la fluoxetina, por ejemplo, ¿no? Usaría los dos. É interessante, muito obrigado, graças, Rosa. Essa observação realmente representa no nosso centro, assim, todos os centros de doença do refluxo voltados para o diagnóstico, muito disso. Então, muitas vezes não adianta uma sobreposição, uma sobrecarga de medicação, e nós estamos observando cada vez mais os nossos pacientes, os pacientes que chegam para um diagnóstico, para uma interação conosco no centro de motilidade, com a sobrecarga terapêutica, e muitas vezes por não ter um diagnóstico adequado. Então, não adianta muitas vezes a gente estar sobrecarregando com dose alta, ou até mesmo trazendo uma super droga como a nova que está chegando no Brasil, sem que o paciente não vai ter um benefício, porque não é supressão ácida, como a Badia colocou. Então, por isso, o diagnóstico de suficiência, o diagnóstico de certeza, realmente traz para a gente uma condução perfeita. Os nossos colegas, mais de 80% dos nossos colegas, Rosa, votaram também contigo em acrescentar a fluoxetina. Mas antes de você seguir, Bravin, eu gostaria de chamar talvez um mensageiro da motilidade brasileira, quem faz um historiador, que é o mestre Viebig, também cirurgião em outras horas, mas hoje só trabalha basicamente com o diagnóstico e com o conceito de ensinar a motilidade, e representando aqui a nossa sociedade. Viebig, como você visualiza, ao longo de todos esses anos, como Rosa falou, a triagem para o paciente para a cirurgia? O que era no passado, quando você veio lá com o professor Fontes, onde você tinha também essa visão do paciente como um todo, o paciente como o ser sintomático, não só como exame, para o que você vê hoje com a impedância, pH-metria, com manometria de alta resolução? O que você acha que mudou na triagem desses pacientes, Viebig? Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês todos, em meio desse grupo seleto de especialistas, né? O
Ô, Fábio, eu não sou tão velho assim, mas, de certa forma, o que a gente traz de experiência, na verdade, é a evolução do diagnóstico da doença do refluxo, dos conceitos envolvidos em alguma coisa que a gente já tinha uma percepção, né? Com a evolução, a gente vem notando, né, que a gente tem cada vez mais certezas de algumas situações como essa que o Bravinho apresentou. Ou seja, quando a gente não podia lançar mão do diagnóstico instrumental, né, a gente ficava com o diagnóstico empírico, mas a gente também praticava uma medicina que hoje talvez esteja um pouco esquecida, que é a medicina de consultório, do debate, do histórico do paciente, do reconhecimento do quanto pode estar envolvido, e seguramente está envolvida, né, uma ação do eixo cérebro-intestino nesse paciente. Ou seja, a hipersensibilidade ao refluxo e a pirose funcional tem um fundo entre o que acontece no indivíduo no seu, vamos assim, no seu aparelho digestivo e no seu córtex cerebral, com certeza influenciando ou a hipersensibilidade ou a interpretação que o indivíduo tem de um refluxo como um desconforto. E isso tem que ser levado em conta e me parece que essa paciente, já no início da história, ela acenava para algum problema desse. Então, você discutir e elaborar um diagnóstico baseado não só numa simples pH-metria ou numa manometria, mas sim no contexto do paciente, no seu meio ambiente, no seu ecossistema, no seu comportamento, é muito importante para você lidar com este paciente. Eles têm uma tendência muito grande, principalmente quando ainda não foram operados, né, a dificultar vamos dizer, a conduta, porque muitos deles fogem à medicação, tentam outras medicações paralelas ao tratamento indicado pelo médico, quando não mudam de médico com muita frequência. Então, você ter uma adesão ao tratamento significa principalmente adesão ao médico, né? E a observação dos possíveis eventos fora o ácido que estejam envolvidos nisso. Daí para frente, lidar com um antidepressivo, lidar com uma medicação neurotrópica, ela tem importância e tem que ser levada em conta a experiência de quem está administrando isso e aí o esclarecimento e o controle desse paciente, você estabelecer uma boa relação para você ter um retorno adequado disso. Acho que isso que me ensinou durante todo esse tempo da evolução da doença do refluxo. Eu sou muito entusiasmado, tanto que recentemente eu fiz uma palestra sobre isso, né, lá em Lisboa, né, exatamente para mostrar que a doença do refluxo é o nosso grande desafio desse século, com certeza. Ainda nós vamos ter que caminhar muitos consensos, né, Gerson? Muita discussão em termos de diagnóstico, inclusive diagnósticos instrumentais, para que a gente possa ter certeza. Mas não podemos esquecer que atrás de toda essa tecnologia tem o paciente e tem o contexto do paciente. É isso aí. Obrigado, Vierig. Então, mais uma vez, a mensagem que o paciente nos mostra o caminho, só precisamos realmente sentar do lado dele para encontrar. Então, não é potência da medicação, e sim um bom diagnóstico e uma boa interação. Para vir, 80% dos nossos colegas, 81% dos nossos colegas voltaram na fluoxetina. Segue com o caso, querido. Então, seguindo, uma das coisas que motivou utilizar a fluoxetina foi esse trabalho, pacientes com endoscopia normal, como era o caso, né, refratários à medicação, onde mostrou que a fluoxetina era superior ao IBP e ao placebo em dias sem sintoma, tá?
não anulava completamente o desconforto, a pirose, entretanto, melhorava a qualidade de vida geral do paciente. Tá? Esse trabalho mais recente, mas também para ilustrar e para colaborar com parte da aula do Gerson, onde ele falou de fatores extraesofágicos, né? Mostrando aqui onde a hipersensibilidade ao refluxo e a pirose funcional estavam associadas, especialmente ao transtorno de ansiedade, tá? Na maioria dos pacientes, tá? Isso aí em comparação aos pacientes com a forma não erosiva da doença. Esse trabalho é bem interessante e ele fala dessa sobreposição de diagnósticos esofágicos, doenças funcionais e orgânicas no mesmo paciente. Tá? Então, essa paciente foi medicada com fluoxetina, né? A doutora Rosa Ramos falou muito bem que associaria a fluoxetina com o IBP, né? Caso essa paciente, obviamente, não tivesse uma fundoplicatura, né? Mas é um pós-operatório com o refluxo controlado, né? Ela tinha doença do refluxo gastroesofágico, né? E essa paciente teve um ajuste dessa dose para 40 miligramas, com melhora de 80% na frequência dos sintomas. Então, gostaria de fazer simplesmente esses comentários finais, né? A presença de esofagite erosiva e um tempo de exposição ácida aumentada no esôfago não determina se o sintoma decorre desses achados. Essa frase, a primeira vez que eu me deparei com ela foi numa aula da doutora Rosa Ramos, no SBAD de Curitiba, em 2016. Eu achei bem interessante e muitas vezes é difícil para nós, cirurgiões, entendermos a profundidade dela, e esse caso exemplifica muito bem que isso aí não era o caso, né? Que essa frase se aplica a esse caso, né? Roma reconhece que pode haver doença orgânica e funcional concomitante, né? Eu não sei se foi Roma que reconheceu, mas dos consensos foi a primeira vez que eu li, foi no consenso de Roma, tá? A impedância pH-metria esofágica é fundamental para diferenciarmos essas entidades, ou seja, sem impedância ou pH-metria, não se tem diagnóstico de hipersensibilidade ao refluxo, porque a gente tem que ver a correlação também de refluxo não ácido, né? E a pirose funcional e hipersensibilidade ao refluxo podem ocorrer ao longo do tratamento clínico ou cirúrgico da doença do refluxo. Esses são os comentários que eu gostaria de finalizar e para a gente iniciar a nossa discussão com a plateia. Muito obrigado, Bravin.